A paz do Senhor A Jesus. paz. Hoje termina o mês de abril. Hoje é dia 30. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela nossa saúde. Estamos de pé. Aleluia, Jesus. Estamos aqui, meu Deus. Creio que o Senhor está conosco. E mais essa oração, e mais esse louvor. E o Senhor, Ele se encontra ali com quem quer encontrar com Ele, quem buscam. E o meu conselho hoje, o que eu tenho a falar hoje para vocês, meus irmãos, é que encontre com Ele enquanto pode. Aleluia, Jesus. Glória Encontre a Deus. enquanto pode. E eu vou dizer mais algo. Você não chega a Deus. Você não chega a Deus se não for por Jesus. Portanto, Aleluia. não pense duas vezes. Não deixe para amanhã. Encontre-se com Jesus agora, enquanto Ele está ao seu alcance. Enquanto Ele pode te levar até Deus. Porque pode ter uma hora, um momento que você diga, meu Deus, por que eu não ouvi aqueles que estavam na terra, né? Citando ali, falando sobre a palavra de Deus. Por que eu não dei ouvido? Cuidado, para que você não venha se arrepender. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E mais um dia de oração, de culto no nosso lar. E eu sei que esse culto, ele chega em muitos lugares. Aleluia, Jesus. Lugares que eu nunca fui, talvez nunca irei. Mas a nossa imagem, com a ajuda de Deus, ela chega na tua casa, Glória a Deus. aí em outro país, em outro Aleluia, lugar, Jesus. longe. A tecnologia, ela está bastante avançada. Glória a Deus por isso, né? As pessoas não ficaram na mesmice. Tudo passa. Só não passa a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabia? Só não passa a palavra de Deus. E você use a tecnologia para alcançar pessoas que estão em algum lugar triste, abatidas, muitos com depressão, querendo tirar a própria vida, pessoas que não sabem o amor, o poder que tem Jesus, a palavra de Deus, consegue você chegar a eles, né? Com a tecnologia do telefone, do aparelho celular, que você alcança, né? Em outros lugares, assim como a gente tem feito. Louvado seja Deus. Deus bendito, poderoso. Olha eu aqui de novo, Senhor. Gratidão, Pai. E eu venho falar da Mais tua um palavra. dia. Né? Eu venho falar de um Deus tremendo. Glória a Deus. Senhor, se faz presente nessa oração, Aleluia. também no lar, na casa de quem ligou aí um celular ou uma televisão para assistir essa oração. Esteja com essa pessoa aí, Pai. Dá um abraço, assim como o Senhor fez comigo domingo. Aleluia, Jesus. Domingo, naquele culto maravilhoso de Santa Ceia, Aleluia, Jesus. usando a irmã, você sabe como é o nome dela, Ivani? Elisângela. Irmã Elisângela. Eu nunca nem tinha falado com ela, eu digo assim, sabe? Parabéns. É uma bênção mesmo. E Jesus me abraçou através daquela irmã. Abraça, Senhor, o teu filho que está nesse sofá agora. Aleluia. Muitas vezes aí triste, cabisbaixo, a tua filha, que tem sido humilhada dentro do próprio lar, tem chorado, Oh, Jesus. tem passado por humilhação. Esse teu filho e tua filha que tem
passado humilhação, sofre ali no emprego, na empresa onde trabalha. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Se achega a nós, se achega a eles, aqueles que te buscam, que pode te encontrar ainda, Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, perdão pelos meus pensamentos, perdão pelo meu olhar, pela minha palavra, pelo meu andar. Perdoa, Senhor, a tua filha, que é fraca, é pecadora, que muitas vezes se vê num pensamento, de fraqueza, que não vai conseguir. Ela esquece que a confiança tem que estar somente em ti, meu Deus. Mas perdoa-me, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E que eu diminua, Pai. Glória a Deus. Que eu não me cresça nunca, nem queira ser melhor do que ninguém. Louvado seja Deus, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que assiste, não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal, História de uma Bisa Nova. A gente faz ali um vídeo sobre o dia, sobre o almoço. Sempre é quase sobre o almoço, ou uma receita, ou uma encomenda. Quando a gente sai, que é bem raro, mas a gente mostra para vocês, a gente conta sobre alguma coisa que deu certo. Louvado seja Deus, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. E você que já é inscrito, não saia sem compartilhar, sem escrever algo, E sem deixar o like. Vamos para mais um vídeo. Aleluia, Jesus. Vamos ler primeiro Salmo 91. Olha, não é uma mesmice a gente fazer o Salmo 91 todo dia. Como eu já disse aqui outras vezes, eu já tive vontade de deixar para fazer uma vez ou outra. Mas dentro do meu coração é como se o Espírito de Deus falasse, não pare. Aleluia, Jesus. Porque vocês precisam de uma proteção. E eu vou dizer uma coisa a vocês. A pessoa que ora, que intercede pela vida de outro, pela saúde daquele que muitas vezes está ali entre a vida e a morte, como muitas vezes já aconteceu aqui, por uma porta que está fechada e por tudo mais, a pessoa que está no caminho certo, assim buscando sempre a Deus, ela desagrada quem está no mundo para te fazer o mal. Então a gente ora e diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão. Nem mortandade que assola o meio-dia, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos. Olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Jesus. A Ivaneide escolheu o louvor 350. Vamos cantar ele. Aleluia, Jesus. Para a glória de Deus.
Recebe o nosso louvor, Senhor, oferecido a Ti, somos adoradoras. E também escuta, Senhor, a nossa petição, né? Aleluia, O nosso Jesus. clamor e responde conforme o Teu querer e a Tua vontade. Tens Tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu. Desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória, aleluia. Tens tu lido que Cristo não se queixou, no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou, para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. No 4, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha escolhido outro louvor, mas o Senhor disse que é outro, é o 15. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Dê sabedoria, Pai, Aleluia, e Jesus. entendimento para quem ainda está pensando se é verdade ou não, que o certo é aceitar-te, Senhor. Número 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, aleluia, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O 4. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler hoje a santa e gloriosa palavra do Senhor, Gênesis 34. Aleluia, Jesus. E saiu Diná. Diná é filha de Jacó, lembram? Filha da Leia. Que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Glória a Deus, né? E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isto, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitarei convosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai, negociai nela e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: não podemos fazer isto, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso também consentiremos a vós, se fordes como nós, que circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos ouvides, e não vos circuncidastes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava.
e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam à porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitadamente na cidade. Meu Deus, já estava tudo acertado, né? E entraram afoitadamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a fio de espada Amor e o seu filho Siquém. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas, seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram. E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo eu pouco povo, em número ajuntar-se-ão, e ficarei destruído eu em minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Aqui foi uma vingança, né, meus irmãos? Foi feito por uma vingança, onde já tinha sido ali acertado. Mas é assim mesmo. A gente vê que o mundo não é diferente. Continua do mesmo jeito. A outra leitura que eu quero ler é sobre Deus. É sobre você ter um encontro com Ele, enquanto pode achar. Aleluia, Jesus. Porque é um assunto, não tem nada a ver com o outro aqui. Mas eu pedi a Deus a direção e Ele me deu essa. Glória a Deus. Então eu vou ler com vocês. Aleluia, Jesus. Uma parábola que a gente vai entender, né? Glória a Deus. A parábola do rico Lázaro. Louvado seja Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Vocês entenderam? Quer dizer, quando ele chegou lá naquele lugar de tormenta, ele gostaria muito que Abraão, o pai Abraão, mandasse avisar para os irmãos dele, para que eles se arrependessem, fizessem o bem e não viessem parar naquele lugar. Só que não pode. Ele respondeu: lá na terra tem os profetas, tem Moisés. Você que não dá ouvido à palavra de Deus, medite nesta palavra. Fica Lucas 16, 19. Leia terminando do 31, do 1 até o 31. Do 19 ao 31, a parábola do rico e Lázaro. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz, Jesus disse assim, aleluia, glória a Deus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então, aceite Jesus agora. Pense bem. Veja a situação deste rico. Você sabia que muitas vezes um vídeo de uma piada, de alguma coisa, a pessoa manda ali para tantas pessoas e a outra pessoa manda para outra e para outro, sabe? E ele não, quando você manda o vídeo de uma oração, de uma pregação, a pessoa diz, de novo, e já pula para o outro lado. É que Jesus a gente ainda pode achar. Aleluia. Você ainda pode ter um encontro com Deus através de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha, Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, invocai-o. Glória a Deus. Enquanto está perto. Ele ainda está perto. Você ainda pode encontrar.
Louvado seja Deus. Pai celestial, Aleluia, Jesus. nesta hora eu clamo pela libertação dos seus filhos, que muitas vezes eles pensam, hoje, eu vou mudar, sabe, eu vou mudar, eu não quero mais fazer isso, eu quero agora, me achegar a Jesus, eu vou mudar meus atos, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais usar isso. Ajuda-os, Senhor, a serem libertos dos vícios que consomem. Aleluia, Jesus. Qualquer espécie de vício. Vício não é só bebida nem cigarro. Existem pessoas que têm o vício de usar a internet, né, para mentir, para se prostituir, para mostrar sua nudez e para muito mais coisas. Pessoas que matam a mulher que já está viva. Não, minha mulher ela está com a doença, ela já não vive mais. Enquanto isso, a mulher, às vezes, está cansada, está dormindo, ela já não procura mais. Tudo mentira, para ele enganar outra pessoa. Isso também é um vício. E como tem gente assim, como tem homens assim, sabe, e mulheres também. Então, meu Deus, nesta hora eu clamo. Aleluia, Jesus. Liberta, Senhor, teu povo, Aleluia. ajuda. Glória a Deus. Que muitas vezes eles prometem, eles dizem, a partir de agora eu não faço mais isso, eu não quero mais ser assim, mas continuam. Aleluia, Jesus. Pai celestial, Deus bendito e de poder e glória, liberta-os dos vícios, de toda contaminação maligna. Aleluia. Senhor, sustenta em nossas mãos, para que não caiamos em tentação. Senhor, eu repreendo todo espírito de contenda, de confusão nos lares. Aleluia. Toda enfermidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Visita a criança, né, o Ravi, a mãe dele até me adicionou, mas eu não sei como ele está hoje. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor já o visitou e já fez o milagre. Louvado seja Deus. Pai, abençoa os moradores desse condomínio, a nossa igreja. Entra com libertação na vida dos meus, né, da minha filha, meu genro, meus filhos e noras, netos, bisnetos, minha mãe, toda a minha parentela. Nos abençoa, Senhor, continua nos abençoando, nos protegendo, nos dando livramento, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Aleluia. Abençoa a minha vida, Ivaneide, o Jorge. Pai celestial, eu abençoo esse lar, essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu clamo hoje, Senhor, pela porta de emprego, pela aposentadoria. Eu clamo hoje, Jesus, pela sobrinha, né? A sobrinha da Maria do Socorro, que é minha meia-irmã, né? O nome dela é Kaline Almeida. Ela fez um concurso ontem, ela fez ali, né? Uma prova para ser a gerente ali do Banco do Brasil. Aleluia. Central, né? No Recife. Ela já é uma engenheira ali, trabalha dentro do banco, mas pretende passar nesse curso aí. Se for da tua vontade, Senhor, abençoa a ela em nome de Jesus. Eu clamo hoje também pela cura, libertação de todos os teus filhos que sofrem a depressão. Todos os vídeos eu oro, Senhor. E eu clamo por todas as famílias. Glória a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso. Liberta teus filhos, Jesus. Liberta aquele que tem insônia, ansiedade, síndrome do pânico, fraqueza de alma e de espírito. Eu repreendo todo o mal. Priscila, minha sobrinha, que está até internada, Senhor, com problema psicótico aí, né, de depressão. Eu repreendo todo o mal da tua vida, Priscila, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus bendito, eu encerro aqui o nosso culto. Ficou bastante grande, mas assistam até o final. Vai te fazer bem. E lembre-se, hoje é o dia. Aleluia, Jesus. Hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus. Glória a Deus. E dizer, Jesus, eu já sei. Eu só vou chegar ao Pai
se for por ti. Glória Então, a a Deus. partir de hoje, Aleluia. eu entrego a minha vida Glória a Deus. em tuas mãos. E eu vou orar para que o Senhor salve também os meus. Aleluia, Jesus. Diga isso para Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Um beijo e a paz.